Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé. Em Romanos 11:36 fala assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. No outro versículo, em Filipenses, fala assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. O nosso Jesus está aqui, amém? Então feche os teus olhos, levante as suas mãos em ação de graças, adore a esse Deus. Ele é real, esse nosso Deus é o Deus vivo, Ele vive eternamente, tudo está sobre o domínio dEle, tudo está sob o controle do nosso Deus, e Ele cuida de nós. Esse é o Deus que nos ama, Ele te ama e Ele me ama, e Ele cuida de nós e provê o alimento diário todos os dias. Então levante as suas mãos e agradeça porque você levantou hoje, agradeça porque você tem saúde, agradeça porque o alimento não faltou, agradeça porque Ele tem suprido todas as coisas em nossas vidas. Esse é o nosso Deus. Nós te adoramos, Jesus. Seja bem-vindo aqui neste lugar. Nós te rendemos graça. Tu és exaltado. Nós te amamos e nós te desejamos. Nós te desejamos, Jesus. Fala nos nossos corações. Enche este lugar com a tua presença. Tu és o nosso Deus maravilhoso. Tu és o nosso Deus grandioso. Nós o adoramos. Nós te exaltamos, Jesus. Nós estamos aqui para dizer que nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Faça a tua vontade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Fala conosco. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Tu és livre para fazer a tua vontade sobre nossas vidas. Senhor, nós te desejamos ardentemente. Nós precisamos de ti, Jesus. Exaltado seja o teu nome. Aleluia. Glorifique a Deus. Aplauda esse Deus, querido. Aleluias. Hoje é noite de Santa Ceia, noite que nós lembramos do sacrifício de Jesus por nós. Essa graça que nós temos hoje, foi Ele que nos deu. Amém? A palavra do Senhor, ela conta a história das 10 virgens, onde 5 foram prudentes e 5 foram insensatas. Cada uma delas carregava uma lâmpada, e em cada lâmpada tinha o óleo. E essa lâmpada tinha que ser ali, recarregada. Aquele óleo não podia acabar. Acontece que 5 delas achou que o noivo estava demorando demais. E quando o noivo veio, elas ficaram para trás. Jesus não está demorando. Não deixe a sua lâmpada apagar. Amém? Porque em breve Ele voltará para nos buscar. Que a nossa lamparina possa permanecer acesa. Amém? A presença de Deus é real neste lugar. Amém? Aleluias. Lá em Isaías 64:8 diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra de Suas mãos. Amém? Você é obra do Senhor. Você é vaso na mão do oleiro. Talvez você esteja quebrado por algum motivo, por algo que te aconteceu, alguma mágoa, alguma tristeza, alguma coisa te quebrou. E somente o oleiro tem o poder para restaurar, para te refazer de novo. O processo pode doer, mas enquanto Ele te refaz, você adora. Enquanto Ele te cura, você adora. Enquanto Ele te liberta, você adora. Amém? Glória a Deus. Santo é o nome do nosso Deus. Continuamos, Pai, adorando o Senhor com as nossas vidas, com tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meio de nós, ó Pai. Ó Senhor, tenho pensado muito, Senhor, na passagem
daquela senhora, Senhor, que deu tudo que tinha, Senhor. Ela deu tudo que tinha. E nós, e eu, Senhor, eu dou uma pequena parte, eu devolvo aquilo, Senhor, do tudo que o Senhor tem me dado. Não é pequena coisa, Senhor, é tudo, porque tudo é do Senhor, tudo vem do Senhor. Ó Deus amado, venha tocar em mim, no meu coração, em nossas vidas, para que possamos, ó Pai, fazer a Tua vontade, para que o Teu reino possa ser glorificado. Em nome de Jesus, Senhor, venha, Senhor, a tocar em nossas vidas, para que esse momento, Pai, dos nossos dízimos, nossas ofertas, possam realmente chegar ao Teu trono, com alegria, com adoração. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, porque se fizermos, ó Pai, uma pequena coisa, uma pequena porção, que nós, de tudo que o Senhor tem nos dado, o Teu reino, Pai, será engrandecido de uma tal maneira, que irá transformar, Senhor, essa cidade, e transformar, Senhor, esse estado, esse país, porque a gente não sabe, Senhor, o poder que o Senhor tem, Pai. Com a pequena coisa que possamos dar, doar, fazer, obedecer a Ti, Senhor. Isso, Senhor, esse pequeno, Senhor, gesto de fé vai transformar não só as nossas vidas, como muitas vidas ali fora que estão precisando, Pai, em nome de Jesus. Se você veio preparado, ó Pai, cada um de vocês veio preparado com os seus dízimos, com as suas ofertas, trazei aqui, Senhor, com alegria, com um coração alegre, Pai, trazendo aqui, que não é para mim, não é para pastor, é para a obra do Senhor, para que, Senhor, possa ser glorificado, em nome de Jesus, amém. Então a gente precisa ficar atento, como pais, como tios, avós, fique atento ao comportamento da criança. Vamos orar? Estenda as tuas mãos para cá. Pai, eu quero agradecer a Ti, Senhor, esteja abençoando cada criança aqui representada, Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus elas venham crescer, ó Deus, debaixo dos Teus cuidados, debaixo dos Teus caminhos, Senhor. E nós agradecemos a Ti, ó Pai, porque elas têm crescido debaixo de um lar cristão. Esteja abençoando, ó Deus, e guardando, ó Pai, a vida delas, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Deus, estar trazendo sabedoria aos pais, ó Deus, dando todo o suporte a cada um deles, ó Pai. E nós agradecemos a Ti por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia aí, em Mateus capítulo 3, versículo 2. Hoje é o segundo dia da campanha de oração e jejum, e nós vamos falar sobre o que é quebrantamento. Diz assim, ele dizia, arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Ele dizia, arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Coloque a tua vida diante do Senhor. Peça para Deus sondar o teu coração nessa hora, que você esteja aqui por completo. Que a sua alma, o teu espírito, a tua mente seja focada na palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti. Mais uma vez, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, o Senhor tem cuidado do Teu povo, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, quebre muralhas nessa hora, quebra barreiras, ó Deus, que Satanás, que muitas vezes ele tenta jogar contra o Teu povo. Ó Pai, em nome de Jesus, tenhamos a nossa mente focada em Ti nesta hora. Ó Deus, que sejam abertas, ó Pai, as nossas mentes, os nossos corações, para entendermos, ó Deus, a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, amém e amém. Quando nós iniciamos, principalmente um verso como esse, ele dizia, arrependam-se porque está próximo o reino de Deus. Quem disse isso? Foi Jesus? João Batista. Eu ouvi alguém falando aí, João Batista. Ele dizia, João Batista, quando ele estava no deserto pregando, ele dizia, arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Sem arrependimento não há como acontecer nada. Sem arrependimento de pecados não tem como acontecer o avivamento. Sem arrependimento de pecados não há como eu ser quebrantado por Deus. Não existe. Não tem como eu avivar novamente se eu nunca tive vida.
em Cristo, algo espiritual. Então, para eu avivar novamente, para que o Espírito Santo possa avivar a igreja, é necessário arrependimento. E o choro não é arrependimento. O choro não significa que eu estou arrependido. O quebrantamento, aquele coração quebrantado e contrito, sim, significa que eu estou profundamente arrependido daquilo que eu estou fazendo, se há algo de errado. Então, a primeira coisa, eu preciso me arrepender, porque está próximo o reino de Deus. Muitas pessoas não acreditam, por quê? A Bíblia é escrita para que eu possa acreditá-la por fé. Muitas pessoas elas vão ouvir, elas vão ler, mas não vão entender. E quando nós olhamos aqui, João Batista falando, preparando o caminho, a própria Bíblia fala, no Evangelho de São Mateus, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. É uma voz que estava clamando, preparando o caminho para Jesus. E hoje nós somos vozes aqui nessa terra, indicando o caminho para as pessoas, iluminando. A palavra de Deus é luz, colocando luz no caminho. E aqui é necessário entendermos e conceituar o que é esse quebrantamento bíblico, irmãos. Muitas vezes eu acredito que quebrantamento é algo muito raso, e não é. Para que eu possa me arrepender de verdade, é necessário esse quebrantamento. Muitos cristãos não sabem o que é verdadeiramente um quebrantamento bíblico. Por exemplo, os profetas, João Batista, os apóstolos, o próprio Senhor Jesus, enfatizarem em suas mensagens a necessidade de ter um coração contrito e arrependido. Sem isso não tem como ver o reino de Deus. Sem o arrependimento não há como entrar no céu. Não tem como. Por isso é necessário, dia após dia, nós nos arrependermos. Aquilo que eu estou fazendo de errado, aquilo que eu estou fazendo, se porventura não condiz com a palavra de Deus, eu preciso quebrantar o meu coração. Aí sim, aquele choro sincero entre eu e Deus. Que o Senhor Jesus, nesse período, venha nos abençoar. Eu tenho feito alguns propósitos, irmãos, há coisas que nós não podemos achar como normal. Na minha vida, por exemplo, eu tenho colocado diante de Deus algumas coisas, algumas petições que não têm acontecido. Então vou jejuar, vou orar, vou quebrantar o meu coração para voltar. Porque no nosso caminhar, nós vamos indo para a direita, para a esquerda, esquecendo algumas coisas. Esquecendo principalmente do evangelho verdadeiro. Essa necessidade de ter um coração contrito, um coração esmagado. E a palavra de Deus nos ensina o que é quebrantamento, mas afinal de contas, o que é quebrantamento? Hoje nós vamos ser instruídos biblicamente sobre o que é isso. Primeiro, se você deseja anotar, quebrantamento é ser esmagado por Deus. Quebrantamento é isso, nada mais, nada menos do que ser destroçado pelo Senhor. Alguém agora que está com o coração totalmente rendido aos pés de Cristo. E essa rendição é esse quebrantamento. Em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 5, vocês conhecem um pouco da história de Paulo. Nós conhecemos pouco, porque a Bíblia não relata todas as coisas, todos os atos do apóstolo Paulo, por exemplo. E aqui fala assim, que Paulo, ele estava em açoites, em prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Então nós vemos no Novo Testamento que o jejum também é bíblico. Quando Paulo, principalmente, passando por tudo isso, para escrever a palavra de Deus em favor do Evangelho de Cristo, Paulo ele sofreu tumultos, açoites, prisões, ele sofreu necessidades, noites sem dormir. Quando nós ficamos uma noite sem ventilador e ar-condicionado, nós já reclamamos. E aqui ele estava sem dormir em jejum, privando de alguma coisa, para que algo acontecesse. Irmão, isso aqui é feito por fé. Quando nós acreditamos que algo vai acontecer, você já creu no seu coração, já creu, já visualizou algo que vai acontecer. Então quando Paulo ele sofre com isso aqui, ele estava na verdade contribuindo para o Evangelho. A constituição, por exemplo, da vida humana em Deus foi drasticamente corrompida pelo pecado em meio às suas diversas manifestações.
Você tem vivido aqui na terra e visto muitas coisas contrárias à vontade de Deus. Sim ou não? Há muitas coisas que nós estamos vendo que é sinais do tempo do fim. Irmãos, olha só, as pessoas não querem Deus. Isso é fato. Elas não procuram Deus, de um modo geral. As pessoas, elas acreditam num Deus que não conhecem. Assim como Jó. Jó lhe disse assim, olha, eu conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É isso que nós precisamos pregar para as pessoas. Não um Deus que as pessoas apenas falam que existe, mas um Deus verdadeiro, um Deus que faz milagres, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta. É esse Deus que deseja quebrantar corações. É esse Deus que deseja quebrantar o coração da sua família. O nosso coração, muitas vezes, o nosso coração é duro. O nosso coração, ele é corrompido, ele é enganoso, conforme diz Jeremias. Nós precisamos voltar e ser esmagado por Deus. Senhor, eu estou aqui, faça o que tu queres. Em esse momento, irmãos, de voltarmos e ter uma vida com Cristo, uma vida livre, uma vida saudável, uma vida que glorifica o nome dEle. Porque há momentos quando nós estamos fazendo qualquer coisa, fazendo coisa que não agrada, o meu coração, o meu espírito, que testifica com o Espírito Santo, ele começa já a dar aquele vazio dentro de mim. Algo precisa ser feito. Algo precisa acontecer na minha vida. E a vida proporcionada pelo Cristo na conversão nos conduz dentro de uma trajetória aqui, cujo objetivo é a construção de um novo homem, de uma nova mulher. Agora eu começo então a ter uma nova vida em Cristo. Irmãos, tem uma frase que eu postei ontem, eu não lembro quem falou isso. Aquela pessoa que fala que sabe tudo da Bíblia ou de qualquer outra coisa, ele está totalmente perdido. Nós não sabemos nada. A gente está aprendendo dia após dia. Nós estamos crescendo por graça, de fé em fé, entendendo quem é Jesus. Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus na minha vida? Eu sou esmagado por Deus. Essa vida proporcionada por Cristo. Agora, na minha conversão, eu estou crescendo dia após dia em Cristo Jesus. Quem que promove o quebrantamento? Deus. Como que Ele quebranta, irmãos? Você está vivendo uma vida tranquila, muitas vezes não tem tantos problemas, e está tudo bem. Às vezes o quebrantamento não chega por conta disso. Porque eu estou vivendo uma vida tranquila, uma vida que muitas vezes não glorifica o nome de Deus, uma vida que está já tranquila em relação ao pecado. A minha consciência, ela precisa acusar, destruindo uma conduta antiga. Como que está o meu caminhar? Como que eu estou andando? Eu estou imitando o mundo? Eu sei que cada um aqui tem uma cultura, cada um aqui foi constituído numa família diferente, em lares e culturas diferentes. Nós temos uma cosmovisão agora diferente, mas nós precisamos voltar a ter uma cosmovisão bíblica, uma visão de mundo bíblico, não uma visão do que está acontecendo, porque tudo isso que está aí, irmãos, irá ficar aqui. Quem que você acha que está conduzindo? Oh, glória a Deus, a chuva. Quem que você acha que está conduzindo novamente este mundo? O mundo jaz no maligno. Então Deus promove o quebrantamento, porque se deixar o pecado vai nos arrebentar, irmãos. Segundo, o quebrantamento é uma total rendição a Deus. Preste atenção nesses pontos aqui. O quebrantamento é uma total rendição e não parcial. Uma total rendição. Eu chego diante do Senhor agora, e muitas vezes em prantos, chorando: Senhor, me ajude. Quebrante o meu coração. Às vezes eu não consigo mais olhar para o meu irmão de uma maneira bíblica, de uma maneira cristã. Eu perdoo o meu irmão? Se eu não perdoo o meu irmão, não adianta fazer jejum, viu? Para aí. Se eu não consigo perdoar o meu irmão, a quem me feriu, para. Porque é bíblico. Não adianta. Eu preciso andar nos caminhos e na conduta divina.
Se eu tenho ódio de fulano, de ciclano, para, quebrante o coração novamente, peça para o Senhor te ajudar, peça para o Senhor te dar graça, toque o barco. Tiago, capítulo 4, versículo 10, fala assim: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Humilhem-se diante do Senhor, ninguém precisa ver, humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Essa condição aqui é a condição de um coração contrito. Aqui é uma condição de um coração totalmente quebrantado, voltado para Deus, querendo alguma coisa. Nós não somos daqui, nós somos dos céus e nós vamos voltar para o céu. Então nós vamos viver uma vida aqui. Senhor, me ajude no meu caminhar, no dia a dia. Eu não posso mais agora ter uma vida focada somente aqui nessa terra. Enquanto isso, o Evangelho de Cristo vai ficando. O meu vizinho conhece Jesus. A minha família, mas eles já ouviram? Já, amém. Porque às vezes, irmãos, nós não falamos. Nós precisamos falar. Nós precisamos pregar o Evangelho para a minha família. Eles precisam saber que eu sou cristão. De verdade. Porque hoje é um modismo ser crente. Hoje é uma moda. Nem sempre, né? Nem sempre acontece, mas há. E esse processo de rendição total a Deus, o que é? É reconhecer a soberania de Deus. É buscando agora a relação mais íntima com Ele. Agora, se eu vou fazendo tudo, eu acho que Deus não é capaz de realizar alguma coisa. Eu estou falando isso porque acontece. Porque, por exemplo, eu não lanço as minhas petições diante de Deus. Então, quem faz a coisa acontecer sou eu, não é Deus. Entende? Então, essa rendição total precisa acontecer. O que você está passando na sua vida que tem tirado a tua paz? Você está pensando no amanhã já? Volta aqui, hein? É domingo hoje. Aproveite o domingo. Porque às vezes nós estamos aqui, e amanhã já é segunda-feira, hein? Deixa a segunda. Às vezes eu não vou nem ver a segunda. Deixa a segunda lá, quieta. Vamos viver o hoje. Que nós não sabemos o amanhã. Então lance a tua vida diante do altar do Senhor. Isso aqui é um estado de humildade. Não é simples você se humilhar. Há muitas pessoas que têm dificuldade com isso. Questão da soberba. Nós vemos isso. O mundo que ele é contra Deus, ele bate de frente. Eles têm um problema muito sério em se submeter à vontade de Deus. Um problema muito sério com isso. A submissão, reconhecendo a nossa própria fragilidade e a necessidade de transformação. Quem já passou por isso assim? Eu preciso mudar um pouco mais. Você já passou por isso? Há momentos que nós estamos assim, caminhando com Deus, caminhando na nossa vida, parece que falta, eu preciso orar um pouco mais, preciso ler mais a palavra de Deus. Falta no nosso coração. E às vezes nós não temos forças para continuar. E esse tempo é para isso, para voltarmos a esse período de transformação. Senhor, me ajude a ser transformado. Não adianta nada eu fazer sacrifício de tolo. Eu preciso fazer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém, irmãos? Esse viver quebrantado, humilde, aparentemente enfraquecido, é o meio pelo qual o poder de Deus vem e se aperfeiçoa em nós. É isso mesmo, nós precisamos estar fracos, porque no Senhor é que nós somos fortes. Em Deus, nós somos fortalecidos dia após dia. É o poder de Deus que se aperfeiçoa em nós. E quando jejuardes, não fique fazendo cara feia. Não fique demonstrando que você está de jejum. As pessoas não precisam saber. Como eu já falei aqui algumas vezes, algumas pessoas em atos de jejuns, eu ofereço um refrigerante para ela. Mas você sabe que eu estou de jejum de refrigerante. Por que você está fazendo isso? Parece que é o diabo me tentando. Não precisa falar. Porque ninguém sabe, né, do que você diz obrigado. É tão básico, é tão simples. Muito obrigado. Agradeço. Olha esse pudim que eu fiz para você. Não vai comer? Agradece.
Não precisa falar que você está de jejum. Então a nossa vida é diante de Deus. Essa unção, essa capacitação, Deus vai nos dando, irmãos, para que nós possamos demonstrar essa transformação. Essa transformação, ela é paulatina na nossa vida. Estamos ouvindo isso, irmãos. E hoje a missão na cidade é isso. Eu tenho ouvido o clamor das pessoas, o que elas ouvem, o que elas falam, para que eu possa ajudar. Porque essa necessidade de transformação é necessária na nossa vida. E em terceiro, o quebrantamento é fazer a vontade de Deus. A pergunta, eu tenho feito a vontade de Deus ou a minha? E aqui é muito sério. Aqui é muito sério. Eu tenho feito a vontade de Deus ou a minha? Para o meu bel prazer. Eu quero ficar apenas vivendo uma vida tranquila para minha casa, apenas para minha família. Ou eu penso no próximo, ou eu penso no meu irmão que está sofrendo, ou eu penso, aqui um exemplo, Israel que está sofrendo, as guerras que têm acontecido, terremotos que têm acontecido. Eu oro por essas pessoas ou não? Eu apenas busco meu bel prazer. Em Lucas 22:42 fala assim, Jesus dizendo, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus veio para cumprir um propósito. Não adiantava. Não adiantava nada. Algumas pessoas falam assim, ele poderia sair daquela cruz? Sim, poderia. Mas ele era o Filho de Deus, mas ele não usou da sua divindade. Ele era um Jesus humano, o Deus humano. Ele não precisava, se ele quisesse, algumas pessoas falavam, olha, os anjos dos céus não poderiam tirar você dessa cruz, mas ele veio com um propósito específico. Ligar novamente nós, na condição de caídos, de pecadores caídos, ao Deus vivo e santo. Jesus precisava vir ao mundo, para que hoje nós pudéssemos ter o livre acesso a Deus por meio de Jesus. Senão, como que não estaria a nossa vida? Se você não tivesse paz, como você viveria aqui nessa terra? Sem paz. Paz interior, eu quero dizer. Sem fé. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. Então, irmãos, quando nós fizermos alguma coisa, é da vontade de Deus ou é da minha vontade, é da minha carne? No Getsêmani, quando Jesus, ele se submete à vontade de Deus, e aqui Jesus é Deus, e aí? Ele estava fazendo a vontade do seu Pai. Deus, ele não poupou o seu próprio filho. Olha só, Deus não poupou o seu próprio filho, mas o capacitou para suportar aquele sofrimento. Hoje nós estamos vivendo aqui na terra, Deus tem nos capacitado para suportar o sofrimento. Nós passamos por dias difíceis, só que Deus nos capacita, Deus nos renova. Mesmo que o nosso exterior esteja fraco, o nosso interior vai sendo renovado dia após dia, no nome de Jesus. E Deus deseja isso para nós, irmãos. Deus não poupou seu único filho, mas sim, ele capacitou para suportar o sofrimento. Mesmo que nós passemos aqui, a semelhança de Jesus, por sofrimentos, por provações, o importante é fazer a vontade de Deus. Amém? Não adianta eu fazer a minha vontade. Você vai ver como que Deus vai te usar, como que Deus vai te capacitando dia após dia para você ser usado na obra dele. Irmãos, a coisa mais linda e maravilhosa é você servir no exército de Deus, você servir na obra de Deus, você chegar lá no céu, vinde benditos do meu Pai, eu te conheço. Jesus te conhece, ele sabe o teu nome. Faça a vontade de Deus, não a nossa. Quantas vezes, quando eu vou almoçar, ou quando eu vou jantar, aquela comida quentinha, maravilhosa, e você, cansado ali, querendo almoçar, o telefone toca. Corre aqui, eu vou fazer a minha vontade ou a vontade de Deus?
Ah, mas é fulano, é não sei o que. Não interessa. É uma alma que precisa. Jesus morreu por vidas. O nosso relacionamento aqui, horizontal, precisa acontecer. O nosso relacionamento com as pessoas precisam ser relacionamentos saudáveis. Porque se o nosso relacionamento vertical não está bem, como que aqui vai estar bem? Como que está o meu relacionamento com Deus? Se ele não está bem, não vai estar bem aqui. Então preciso me consertar para com Deus, da maneira vertical, depois aqui. Irmãos, o relacionamento é importante. A vida cristã, ela é relacionamento. Sem relacionamento não existe vida cristã. Por isso é importante a nossa vinda aqui à igreja. Nós vamos nos envolvendo uns com os outros, encorajando uns aos outros. Chegam algumas pessoas, por exemplo, aqui, antes de começar o culto, conversando com alguns. Tá tudo bem? Sim. Mas a minha tia não está bem. Minha tia está respirando por oxigênio. Vamos orar. Sabe, é esse bate-papo com a dona Aparecida, nós vamos orar por ela, a tia do Marcinho. Aí vem o outro e fala, olha, aconteceu isso e isso. Olha, o outro vem, olha, aconteceu uma bênção na minha vida, na minha casa. É assim a nossa vida. Por isso que a igreja é importante, por isso que a comunidade é importante. Então vamos incentivar uns aos outros a participar, a sempre estar aqui, compartilhando desses momentos. Olha que bênção, esses alimentos serão destinados para as pessoas. Agora, quem deu isso aqui não vai ser abençoado? Claro que vai. Que Deus multiplique na sua vida, na tua despensa isso aqui. Não deu para trazer, eu esqueci. Tem uma caixinha lá atrás de oferta, se você deseja. Ou você pode trazer outro dia, não tem problema. Mas ofereça as tuas primícias ao Senhor. Ofereça aquilo que o Senhor Deus tem te dado. Então aqui, para a gente finalizar, irmãos, nós podemos afirmar que o quebrantamento, ele envolve muitas coisas. Como, por exemplo, negar a si mesmo, carregar a sua cruz. As pessoas brincam, né? A minha cruz é muito mais pesada que a outra. Cada um tem a sua cruz. Cada um tem a sua vida aqui diferente do outro. Ser um cristão produtivo. Quando João Batista, ele começa a pregar, lá ele fala um pouco mais à frente, que eu preciso produzir frutos de arrependimento. Eu tenho feito isso? Eu tenho produzido frutos de arrependimento? Às vezes eu falo, né? Olha, estou arrependido. A gente vê muito isso em namoros ou em relacionamentos conjugais, né? Matrimoniais. Olha, estou profundamente arrependido. Depois faz de novo. E com Deus é a mesma coisa. Às vezes nós falamos, Senhor, me perdoe. Olha, eu de novo, pequei de novo. Depois eu estou fazendo. E a Bíblia fala que um coração contrito, Deus não o desprezará. E eu tenho tido esse coração contrito. Que sejamos cristãos produtivos, totalmente dependentes do Senhor. Então é importante agora voltar-se para Deus, arrepender dos pecados e nos posicionar diante dele com humildade. Chega diante do Senhor, você e Deus, Senhor, eu estou passando por isso, me ajude. E nesses momentos que você está jejuando, aproveite esse momento para pensar em Deus. Ouça louvores, evite coisas que não agradem a Deus, para que nesse momento que você crie um hábito novamente de voltar-se para Deus, de ter essa rendição, e isso sim é quebrantamento, porque aí depois acontece o avivamento. Esse quebrantamento, essa rendição a Deus, vai produzir em nós frutos de arrependimento. Eu tenho certeza, irmãos, que nesse tempo Deus vai fazer muitas coisas na nossa vida. Deus vai abençoar vidas, eu creio. Essas orações, esses jejuns, não são sacrifícios de tolo, porque o Senhor é quem ouve, o Senhor é quem está observando o seu povo aqui nessa terra. Ele vai abençoar sim, porque nós estamos vivendo por fé. Nós estamos servindo a um Deus vivo, não a um Deus qualquer. Nós estamos servindo a um Deus santo e justo, que Ele olha e Ele vai abençoando os teus filhos. Amém, irmãos?
Então é esse Deus que nós vamos servir nesses 40 dias aí. É claro que não somente os 40 dias, mas é um momento que nós vamos focar nisso. Então, se você não está fazendo, entra lá no grupo, conversa comigo depois, para que você não perca essa bênção. Porque isso aqui é bênção para a tua vida. Então, carrega a tua cruz, negue-se a si mesmo e dê frutos de arrependimento ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus, vamos colocar em pé? Em nome de Jesus. Tudo isso que nós falamos, o que é quebrantamento? É isso, irmãos. Ter uma vida rendida ao Senhor, aos pés da cruz. Não sendo alguém soberbo, não sendo alguém arrogante, não. Alguém simples. Alguém que está aqui, aos pés da cruz. Senhor, eis-me aqui. Me use, me capacite na tua obra. Esse é o meu desejo, de servir ao Senhor aqui nessa terra. Deixar um legado para as pessoas. Vamos orar? Coloca a tua vida diante do altar do Senhor nesse momento. Feche os seus olhos, comece a orar ao Pai. É você e Deus nessa hora. Meu querido, que você seja avivado novamente. Que você seja, em nome de Jesus, quebrantado diante de Deus. Deus está ouvindo a sua oração. Ore. É um momento de coração contrito, quebrantado.